Olá, amigos, tudo bem com vocês? Estamos aqui para o nosso resumo desta quinta-feira, né? Hoje é dia 20 de março, o mês avançando, o ano avançando muito rápido. Então vamos lá, sem perder tempo. Vamos começar então pelos destaques da coluna do CT, a nossa CCT, nesta quinta-feira. Primeiro, nós demos destaque aí que o deputado estadual Danilo Alencar está denunciando uma suposta venda de cirurgias no Hospital Regional de Guaraí. O presidente da Assembleia, o Amélio Caires, ele, após o pronunciamento muito sério do doutor Danilo, que é médico, está aí, inclusive a íntegra do depoimento, do pronunciamento dele na tribuna, está na coluna do CT, está no nosso Instagram, você pode assistir. É muito sério. Então, o presidente Amélio Caires disse que vai acionar os órgãos, desculpa, de fiscalização e que o CRM, que é o Conselho Médico, e o CRM, né, o Conselho Regional de Medicina, e a Secretaria Estadual da Saúde também dizem que vão apurar essa situação. Essa é uma denúncia muito antiga, né? Isso aí já houve, já tem, inclusive em vários lugares do Brasil, né? Já tem movimentos, ações nesse sentido. E agora vem publicamente uma autoridade, além de ser deputado estadual, é médico, sabe do que está falando. Isso precisa ser muito bem apurado. É um absurdo se realmente isso estiver ocorrendo, ok? Outro destaque aqui foi o vereador Carlos Amasta, que foi à tribuna da Câmara nesta quinta-feira para exigir uma rápida investigação, uma conclusão da Operação Cisâmenes, né, que nós tivemos nessa semana. Chegou a prender o advogado Tiago Barbosa, sobrinho do governador Vanderlei Barbosa, e o Amasta, ele lamentou, porque é mais um episódio que diz que parece que não tem fim, esses episódios de ação da Polícia Federal aqui no Tocantins, são várias ações, só nesse governo nós tivemos outra grave, né, que é a da FAMES, que são, de certa forma, interligados, porque o Tiago, como eu disse da outra vez, ele fala que avisou o tio Vanderlei, na expressão dele, sobre a operação da FAMES, etc. Então, elas se interligam, e então o Carlos Amassa foi à tribuna hoje da Câmara de Palmas pedir agilidade na apuração. E falar na Operação Cisâmenes, o jornalista Goianir Barbosa, ele conseguiu liberdade provisória após pagar aí, vai pagar R$ 20 mil de fiança e também estão sendo adotadas medidas cautelares para ele sair. O filho dele, Tiago Barbosa, que nós falamos agora há pouco, continua preso. A prisão dele é uma prisão preventiva, é aquela prisão que não tem tempo para acabar, ao contrário da temporária, que fica alguns dias, depois renovada, e aí a pessoa tem que sair. Nesse caso, a preventiva, ele pode ficar bastante tempo, como pode ficar pouco tempo, vai depender aí de todos os recursos que os advogados dele vão fazer. O Goianir, ele não é investigado nesse caso da operação, ele foi preso por causa de um dinheiro, ele estava lá com uma bolsa com R$ 22.500, segundo disseram, ele disse à polícia, parece, que pensou que eram ladrões a hora que estavam entrando na casa dele, ele jogou a bolsa, isso despertou uma suspeita dos policiais e o prendeu, mas agora ele conseguiu aí a liberdade provisória, pagando uma fiança de R$ 20 mil e vai cumprir medidas cautelares. Outro destaque importante aí é sobre o DENIT, que deu uma garantia à senadora Dorinha, ao deputado federal Ricardo Ares, que vai assumir a manutenção de 300 quilômetros de rodovias do estado na região ali do Bico do Papagaio, impactado pela queda da ponte JK no início do ano. E não faz mais que obrigação, diga-se, eu já falei. O maior responsável por essa situação da queda dessa ponte é o DENIT. Ele é o culpado por tudo isso. E os cúmplices dele, as bancadas federais dos dois estados, que manda dinheiro para tudo quanto é coisa, mas não teve o cuidado de levantar os problemas estruturais que a ponte enfrentava, que outros setores também estão enfrentando, e aí aconteceu o que aconteceu. Isso mostrou que as bancadas dos dois estados não conhecem os problemas reais desses estados. Eu acho que essas bancadas tinham que ter assim, o cuidado de levantar as fragilidades que existem nos estados, vamos falar do nosso, do Tocantins,
para poder ajustar melhor, utilizar melhor esse expediente, que eu sou contra, totalmente contra, que é a tal da emenda, mas já que existe, que usa de uma forma bastante proveitosa. Mas o DENIT não faz mais que obrigação, é culpa dele se caiu essa ponte, se perdemos vidas lá nessa ponte, é culpa do DENIT. O governador Vanderlei Barbosa fez esse pedido também ao governo federal, fez certo, está correto o governador, está correta a bancada e vamos ver agora se assume. Está o maior caos lá no Bico do Papagaio, pessoal. Vocês devem ter visto, eu estou recebendo aqui vídeos direto de filas e mais filas, porque para piorar, o governo do estado ainda meteu balanças móveis em alguns pontos, e isso aí complicando muito a vida. Eu vi um caminhoneiro falando com esperas aí de mais de 4 horas. Imagina o prejuízo que se dá para as pessoas. Então, o DENIT tem que realmente, imediatamente, né? Igual a questão da balsa, não, que levou aí quase 60 dias para trazer a balsa para cá. A queda da ponte foi no dia 22 de dezembro, se não me falha a memória, e a balsa só veio agora, esses dias que veio colocar a balsa, se eu não me engano. Então, assim, não pode demorar, não, tem que ser algo imediato, que tem que ser assumido, tá bom? Vamos ver aqui, então, o meu in off também tem umas coisas interessantes que eu quero destacar rapidamente aqui para vocês. Bom, a primeira é o seguinte, é que lá nos bastidores da política de Araguaína tá lá uma especulação, um buchicho de que o deputado federal Alexandre Guimarães teria se apropriado da pauta do aeroporto de Araguaína e deu um jogo de corpo assim no prefeito Wagner, tirou ele do foco e todo o foco foi em cima dele. Eu conversei com algumas fontes, inclusive algumas pessoas ligadas à prefeitura, que eles me disseram o seguinte, que foi, aconteceu o seguinte, o prefeito recebeu lá os vereadores, o irmão dele, que é vice-prefeito, o secretário de governo, que é o ex-vereador Geraldo Silva, irmão do deputado Israel Guimarães, que é vice-prefeito de Araguaína hoje, e eles tiveram uma reunião com o ministro do Portos e Aeroportos, o Silvio Costa Filho, lá em Brasília, e agora, se não me engano, nessa quarta-feira, eles receberam o relatório final da vistoria técnica e operacional no aeroporto, que houve há uns 30 dias, é autorização para o início dos voos. Mas até ter voo lá, gente, vai mais um tempo ainda. O que acontece? A prefeitura já sabia disso, que ia ser deliberado esse documento. Inclusive, quando eles fizeram essa vistoria, já falaram que estava tudo certo, que o documento ia sair. Então, assim, não foi o Alexandre Guimarães que foi lá e liberou esse documento. O que diz lá em Araguaína é que o Alexandre Guimarães pegou os holofotes para eles. Ele deu um jogo de corpo no prefeito Wagner Rodrigues e pegou os holofotes. O vereador, o ex-vereador Geraldo Silva, que agora é secretário de governo da prefeitura, ligou para mim, disse que não teve jogo de corpo, coisa nenhuma, diz que estão lá 18 dos 19 vereadores. Pessoal, é um absurdo, né? Com todo o respeito. Imagina o custo disso para o contribuinte. 18, 19 vereadores de Araguaína estão lá em Brasília esses 2, 3 dias recebendo diárias. Teve quanto custou essa viagem de avião? A Câmara pagou, os diários estão recebendo. Cara, isso é um custo absurdo, mas tudo bem, estão lá, etc e tal. E ele diz que ele está lá, o Geraldo Silva, representando o prefeito, então não há nenhum jogo de corpo. Mas eu conversei com gente boa da prefeitura de Araguaína, do entorno ali também, de aliados do prefeito, que não entende assim. Inclusive, o deputado Alexandre Guimarães, ele tem também um precedente aí, né? Porque é o seguinte, a própria senadora Dorinha e o deputado Carlos Gaguinha acusam ele de dar um jogo de corpo deles na história das unidades habitacionais. E o Gaguinho me disse, inclusive, a Dorinha também tem falado, até gravou vídeo sobre isso, que essas unidades habitacionais que estão vindo para o Tocantins, elas foram pedidas em 2020, 2021, quando Alexandre Guimarães nem era deputado ainda. E agora, como o Jader Filho, que é amigo dele, o ministro das cidades, ele estaria usando essa amizade para virar o pai da criança, quer dizer, de ter a paternidade da liberação de casas para o Estado, quando, na verdade, o Gaguinha e a Dorinha dizem que não é assim. Tem na história o próprio Ricardo Aires, tem o senador Eduardo Gomes também nessa história aí, tá certo? Então, assim, eles reclamaram muito para mim que não é bem assim. Outro fato também que eu trago do in-off
O vice-governador Laurez Moreira teve, depois de ser recebido pela ministra do Planejamento e Orçamento, a Simone Tebet, ele foi recebido agora, nessa semana, pelo ministro do Desenvolvimento Social, Wellington Dias, junto com o prefeito, ex-prefeito Raul Filho, com o ex-deputado Paulo Mourão, para discutir uma pauta importante para o Estado, que é a superação da pobreza no Tocantins. Gente, mais de um terço da população do Estado vive abaixo da linha de pobreza. Isso é a maior vergonha para esse Estado, é o maior desafio desse Estado acabar com essa vergonha, né? E lógico, falta gestão para isso. O Estado não tem gestão, não tem uma classe política comprometida com isso, ao contrário, essa pobreza, essa miséria dá voto, rende resultado eleitoral e a classe política está muito satisfeita com isso aí. Nós precisamos reverter isso. Então, uma outra agenda importante aí do vice-governador Laurez Moreira, tá? E eu acho que essa questão, interessante foi o Amasta hoje, fez o seu espetáculo, ele é um showman, né? O Amasta é um showman. E ele foi para a tribuna hoje, se despiu, tirou paletó, camisa, gravata e mostrou, ele fez uma camiseta, na frente a camisa é estampado com a seleção brasileira e as costas estampado com a seleção colombiana, lembrando que tem o jogo da Colômbia nessa quinta-feira, Brasil e Colômbia nessa quinta-feira em Brasília, inclusive diz Esmalingo que esses prefeitos, vereadores estão tudo lá, na verdade, é para assistir o jogo do Brasil e criaram as pautas para dar ares de oficialidade essa viagem a Brasília para poder assistir o jogo às custas do erário, com diárias, etc. Isso é outra história. Então o Amasta foi lá, fez o discurso, disse que sempre perguntam para ele quando joga Brasil e Colômbia, lembrando que ele é nascido na Colômbia, e ele diz que ele tem a Colômbia deu a vida, mas tudo que ele é, quem deu foi o Brasil, e ele torce por um placar de 1-1 para não ficar sem gol, mas de toda forma, diz ele, as duas seleções estarão classificadas para a Copa do Mundo, então ele torce aí, diz que o placar ideal é 1-1, beleza? E rapidamente, não vai dar tempo para eu discorrer, mas eu convido vocês a ler o meu bilhete de hoje, é para o eleitor tocantinense, sobre o que se desenha para 2026 após uma operação da PF. Eu não sou a mãe de nada, todo mundo me pergunta como que vai ser 2026, quem é candidato, quem vai ganhar, eu não sei. Mas tracei algumas linhas de raciocínio aí, com o Vanderlei permanecendo no cargo, se o Vanderlei for afastado, que também é uma possibilidade real, né? Pode não acontecer, mas pode acontecer, e eu faço traço alguns cenários, leiam aí, dê a opinião de vocês, tá bom? Esse foi o resumo desta quinta-feira e nós voltamos nessa sexta. Um abraço a todos e até a próxima.